Olá, bem-vindo às Dicas do Didu. Estamos aqui novamente, como toda quinta-feira, respondendo as questões dos nossos amigos e seguidores e dando dicas de vinhos legais para você. Uma adega você faz aos poucos, é como os móveis da casa. Você não compra a casa e já mobília tudo, você vai fazendo aos poucos. Uma peça que você gostou aqui, uma outra, uma que veio de um parente. É assim que fica legal, a casa tem personalidade, né? E a adega, mesma coisa, achou um vinho bacana, você compra, guarda, experimenta ele ao longo do tempo. O ideal é ter uma meia dúzia, uma dúzia. O ideal é ter uma dúzia, né? Abrir um por ano, isso é o máximo, você acompanhar a evolução do vinho. Mas precisa ter grana e precisa ter disciplina. Aliás, duas coisas que eu não tenho. Mas é bacana fazer isso, tenho certeza. É bom, gente. Eu começo aqui com a pergunta do Drumonks. O Drumonks falou: Didu, você poderia falar um pouco sobre a uva Pecorino num próximo vídeo? Então, Drumonks, a Pecorino é uma uva muito legal. Eu, inclusive, provei alguns agora no Marque, quando a última viagem que eu tive, a convite da Via Vini. E, olha, exemplares espetaculares, viu? Essa uva consta que ela data do tempo do Império Romano, ela é muito antiga, mas andou meio que perdida, meio que esquecida, até que ela ressurge na metade do século passado. E aí surgem o que hoje se conhece de Pecorino, e não só no Marche, ela se estendeu também para o Abruzzo, para a Umbria e para a Toscana. Encontra-se bastante Pecorino hoje na Itália. Os vinhos Pecorino costumam ser frescos e minerais e apresentam uma coloração amarelo pálida e tem um nariz muito floral, muito sedutor, com jasmim, acácia. É um vinho bastante agradável, alguns até têm toque de alcaçuz, sabia? Muito legal. Eu provei alguns que têm inclusive uma untuosidade que me seduz muito em vinho branco. Ele é ótimo para os aperitivos, para os queijos, para peixes, obviamente. E curioso que ela tem outros nomes também. Olha só, ela é conhecida como Arquitano, como Nortino, como Vissanello e como Greco Bianco. E ela é protegida por denominação de origem protegida, a DOP. Tem algumas DOP importantes. Uma é Ófida Pecorino, outra é Colli Maceratesi e Falerio dei Colli Ascolani. Essas três no Marche. E tem também o IGT Terre di Chieti, em Abruzzo. Eu selecionei 3 Pecorino que se encontram aqui no Brasil e que são muito legais. Dá uma olhada. Um é esse Nova Riparenile Pecorino Terre di Chieti IGT 2021. Lá na Premium Wines, uma beleza de vinho. O outro é lá na Ravan, você encontra um do Abruzzo, o Yamada Pecorino da Abruzzo, belíssimo exemplar. E também o Pecorino GT Colli Aprutini 2020 do Locatiuca. Uma delícia esse Locatiuca, esse lá na Mistral. Fica aí a dica para você. Bom, o Fábio me escreveu já faz um tempinho, eu estou aí com umas questões um pouco atrasadas, me falando a respeito de bacalhau, de harmonizar com bacalhau. E olha, o Fábio, eu demorei para responder, mas olha só a qualidade de resposta que eu consegui para você, hein? Quer dar uma olhada? Olha lá. Professor Zé Maria Santana, eu tenho aqui um amigo seguidor que me perguntou, afinal, qual é a harmonização do bacalhau? É com branco, é com tinto, é com rosé, com o que é? E o senhor é autor de livros sobre harmonização com o nosso amigo Ivan dos Santos, falecido, saudoso. Qual a sua indicação? Olha, eu acredito que o bacalhau ele pode ir com brancos maduros, mas e com tinto também. Em Portugal, às vezes que eu fui lá e comi bacalhau,
geralmente eles serviam com tinto. Eu, pessoalmente, também prefiro com tinto. Mas eu sei que com branco ele também pode ser um branco maduro, legal, tal. Muito obrigado. Sou Carlos de Melo Cabral. Cabral de Melo. Carlos Cabral de Melo. Amigo da rainha falecida. Não, é desse também, do Charles. Desse também é o Charles. Temos o mesmo nome, inclusive. É Charles, claro. É Charles. Nós somos amigos. Qual é a sua sugestão de harmonização de bacalhau com vinho? Eu vou numa parte muito simples. O bacalhau simples, sem nada, aquele grelhado ou frito no azeite, sempre um vinho branco, de preferência um verde de alvarinho com alguns anos já, não precisa ser muito jovem. Ok. Agora o bacalhau já com ovos, batata, pimentão, tipo bacalhoada, com piripiri, com outros temperos, é tinto. E tinto, na minha opinião, do Douro. Tinto do Douro. Tinto do Douro. Ok. Então eu divido assim. Professor José Luiz Jorge Palhari, o Dom Jerez, Dom Madeira e Dom Bacalhau também. Qual é a sua sugestão para esse meu seguidor amigo sobre harmonizar vinho com bacalhau? Bom, muito importante é o jeito do preparo. Eu acho que se tem nata, se tem essa parte de derivados de leite e tudo, ele pede um vinho branco de boa acidez, de bom corpo. E se é uma coisa que entra grelhado, que entra o fogo e abraça tudo, eu acho que já o tinto, a estrutura do tinto vai melhor. Muito obrigado. Agora vamos aqui ao caçula, o mascote aqui do grupo Mais de 300, Ramatiz. Qual é a sua indicação de harmonização de vinho com bacalhau? A minha indicação é que você seja feliz e que você tome o que você quiser com o bacalhau. Eu não vou falar nada na frente desse pessoal. Olha, uma resposta sábia. Agora segura aqui e me grava que eu vou contar uma coisa. Tira o dedo da frente. Gente, há anos atrás, eu tô sempre num sobe e desce social. Às vezes é subsolo, às vezes é cobertura. Numa época de cobertura, eu fui com a minha mulher para Portugal, fiquei hospedado em Cascais, num hotel maravilhoso chamado Albatroz, isso, eu já não me ia lembrar, chamado Hotel Albatroz. Cheguei lá, falei, bom, Nazira, vamos descer no restaurante, é lindo, em cima de um penhasco, olhando o mar, um lugar realmente de nobres, e eu tava lá, de bonitão, sentei na mesa, falei, vamos comer um bacalhau? Vamos. Tinha a maior forma de queijo da serra que eu vi na minha vida foi lá, enorme, cortado em cima, estilo lisboeta, né? E servido com uma concha de tão cremoso, nunca me esqueço. Chega o escansão, em Portugal, sommelier se chama escansão, o único lugar do mundo que sommelier não é sommelier, é escansão. Portugal é o máximo. Chega um senhor de idade, muito educado, muito bonitinho, cabelo todo grisalho, penteava o cabelo com o lado grosso do pente, ele todo direitinho. Falei, boa noite, meu senhor, por gentileza, eu estou aqui com a minha senhora, vamos comer um bacalhau, será que o senhor podia nos indicar, quem sabe, um vinho verde? Ele olhou para mim e falou, vinho verde com bacalhau é coisa de português no Brasil ou brasileiro em Portugal. Eu falei, como assim? Bacalhau não é um peixe, eu não deveria tomar com vinho branco? Ele me respondeu, bacalhau é bacalhau e vais comer tomando um vinho tinto da bairrada. Bom, na época eu não sabia nada de vinhos, isso faz 40 anos, não sabia absolutamente nada de vinhos e muito menos do que se tratava a bairrada. E a bairrada, na ocasião, fazia um vinho rústico, muito adstringente, a maioria com madeira muito velha, da uva paga. E eu adorei a harmonização e virei fã de vinho de tinto com bacalhau. Depois vim conhecer o vinhão no vinho verde, o vinho na tigela, que de tão tinto você sacode a tigela, mancha a tigela toda com a cor do vinho, que é o solzão do Douro, é o vinhão lá do vinho verde, e assim ficou. Então você fica aí, você tem 4 opiniões para você. Você quer minha dica? Compra um verde, um branco e um tinto e vai provando. Saúde! Que tal? Gostou dessa? Ó, esse assunto dá pano pra manga, viu, bicho? Porque
É muito gozar, muito curioso, e no Brasil, inclusive, tem muita coisa do vinho verde com bacalhau, né? Aqui lugar de calor, os portugueses que vieram para cá, especialmente no Rio de Janeiro, aquele calor infernal, e os caras queriam refrescar, então era vinho verde, o branco, né? Porque o vinho verde tinto do vinhão é excepcional, eu gosto demais. Bom, a Denise me escreve e pergunta sobre as castas patrimoniais, que ela andou ouvindo falar e queria que eu explicasse um pouco melhor. Olha, Denise, castas patrimoniais é como a gente costuma chamar essas uvas que acabam virando típicas de um país, nem sempre necessariamente autóctones desse país, né? Autóctone é o nome que a gente chama a uva que surgiu naquele local. Como se sabe, as uvas surgiram há muitos anos atrás. Pelo que se sabe, as escavações que se tem notícia, data de 9.000 anos já se fazia vinho. Isso lá no Cáucaso, e não se sabe exatamente. Agora surgiram também escavações em Israel, que parece que são mais antigas, mas o fato é que a vitis veio mudando. Ela vai se propagando e vai mudando. Ela tem acasalamentos naturais de cruza de espécies. Hoje calcula-se 5.000 tipos de vitis vinífera e cerca de 50.000 de vitis de um modo geral, quando a gente inclui as uvas que normalmente são mais para comestíveis do que para fazer vinho. O fato é que se chama de castas patrimoniais as castas que se identificam com a história e a cultura de um país, de uma região. Eu já comentei isso outro dia num vídeo a respeito da uva país. A uva país, que na verdade é oriunda da Espanha, com o nome de Listán Prieto, e acabou indo para as Ilhas Canárias, e de lá os descobridores foram levando, junto com os jesuítas. A igreja propagou muito a uva no mundo inteiro, né? Primeiro foi o Império Romano, e depois foram as igrejas, porque como o vinho fazia parte do culto, eles levavam, em todo culto tinha, todo assentamento religioso tinha pão e tinha vinho, né? Que é a vida, pane e vino. E antigamente, inclusive, pouca gente sabe disso, mas no passado muito longínquo, as igrejas, até como forma de angariar seguidores, eles ofereciam um pão e um pouco de vinho, um copo de vinho. As pessoas iam lá porque já garantiam sustento, a vida era dura. A gente não se dá conta das facilidades que temos hoje, apesar das agruras econômicas, mas hoje o ser humano não tem aquela necessidade de caçar para poder comer, né? E antigamente isso era difícil. A igreja usou isso com muita habilidade, porque o cara ia lá e falava, bom, deixa o padre falar lá que eu garanto um pãozinho e um vinho. Hoje é só o padre, né, que toma o vinho e molha a hóstia, né? Mas enfim, então nessa época os religiosos levaram também a uva para todo lado. E essa Listán Prieto acabou indo para as Américas com diversos nomes e acabou chegando no Chile com o nome de país. E é um exemplo típico de castas patrimoniais. O Chile valoriza muito isso, com muita qualidade e muita competência, até com pessoas radicais nos processos ancestrais, usando sarandas para desengaçar a uva e usando tinas de Rauli, que é a madeira típica deles, enfim. E assim vários exemplos. O Carignan também no Chile, no Maule, virou uma coisa patrimonial do Maule, porque existem vinhas lá muito antigas e até um movimento chamado vinho, que virou uma espécie de DOC, com exigências de parreiras de muita idade, de secano e tudo mais, e assim vai acontecendo. Isso acontece também. Podemos considerar o Taná no Uruguai como uma casta patrimonial, apesar de não ser de lá, ser francesa. O Taná
é emblemático do Uruguai, então virou um patrimônio. A mesma coisa com Malbec na Argentina. Malbec ficou conhecido pelo vinho argentino e não pelos vinhos franceses. Então é isso que se chama de castas patrimoniais. Está respondido, Denise? Bom, o Ramatiz tem uma dica da Natural 20 que é imperdível. Você quer ver qual é? Ramatiz, qual é a dica hoje na Natural 20, hein? Poxa, olha aqui, o Le Petit Barriot, do Marc Barriot, é um vinho do Languedoc. Ele faz um Syrah de maceração semicarbônica em tanque de concreto. Depois ainda passa 8 meses em barrica de carvalhos usados. Maravilha. Vinho bem suculento, bem harmônico, vinho de taninos delicados, finos, boa acidez. É uma delícia, vinho que dá vontade de beber a toda hora. Que faixa de preço que tá, hein? Estamos falando de 308, por volta de 308. Maravilha. Obrigado, hein? De nada, saúde. Bom, aliás, gente, no dia 24 agora, você não perca, hein? Dia 24 vai ter o primeiro jantar harmonizado dos vinhos da Natural 20 na vinheria Percusse. Bom, para quem é aqui de São Paulo, é um prato cheio, né? A Percusse é imperdível e o talento da Silvia Percusse na cozinha e a simpatia e conhecimento do Lamberto, que é um sommelier e é o proprietário, é quem faz a gestão da casa, torna o programa imperdível. Vão ser 5 pratos, além da sobremesa, que é um pachugo, hein? Você conhece o pachugo de Amarena? É simplesmente viciante. E vão ser 6 vinhos, gente, 6 vinhos. O preço é R$ 980 por pessoa para tudo isso, e são poucos lugares, hein? Eu sugiro que você corra para reservar o seu. Estou pondo o telefone aqui, o 3088-4920, e eu vou estar lá. Se você tiver, a gente vai fazer um brinde juntos, vocês vão conhecer pessoalmente o Ramatiz e provar essa maravilha de seleção que ele faz na curadoria lá para o Ciro Lila, Otávio Lila, lá na 20 Vinhos. Você vai adorar. Quem sabe a gente não se encontra lá, hein? Corre lá. Ô Ramatiz, e agora nesse jantar do Percurso no dia 24, com os vinhos da Natural 20, quais são os vinhos, hein? Você tem aí de cabeça? Poxa, uma seleção bacana que eu fiz com o Lamberto, viu? Vai deixar o pessoal com água na boca. Conta aí. A gente vai começar com o Stefan Vetter, um alemão lá da Franconia, que faz Miller Thurgau. Nossa, uma delícia, vinho leve, vinho delicado, super floral no nariz, super aromático. Depois a gente passa para uma outra categoria, a gente vai para um Chenin Blanc do Vale do Loire, do Garnier. Aí um vinho mais complexo, untuoso, amplo. Também já começa a salivar, esse já vai acompanhando o prato. Depois seguimos para um laranja, damos um passo ainda maior. A gente vai para o La Mission Agrícola, o Moscatel de Alexandria, macerado durante 1 mês com as cascas. Então ele é laranja mesmo, laranja. Tem aquele tanino, dá para perceber no palato da língua, uma textura incrível, bem aromático também. Depois seguimos para os tintos. O Barbera, do Ferraro Maurizio, que eu sou apaixonado. Tanques de madeira aberto, fermentação totalmente espontânea, sem nada de anidrido sulfuroso acrescentado. Aí seguimos para 2 grandes vinhos do La Estopa. O primeiro deles é o Trebbiolo, um clássico já, muita gente conhece, Barbera com Bonarda. E depois, para finalizar, a cereja do bolo vai ser o Barbera do La Estopa, que é um vinho 2010. Para quem não acredita que vinho natural envelhece bem, tá aí um exemplo, vale a pena ir atrás e reservar. Maravilha, parabéns. Saúde. Bom, eu queria indicar um vinho sensacional para vocês, que está na faixa aí dos R$160, lá na Premium Wines. Eu estou falando do Monte Bernardi, o Retromarcia Chianti Clássico de OCG 2018. Gente, um produtor biodinâmico desses radicais independentes, não está em consórcio Chianti nenhum, ele faz o vinho do jeito dele, com um processo de cultivo biodinâmico, uma fermentação sem interferência,
com as próprias leveduras, ou seja, um vinho autêntico. Você vai adorar. Sugiro que você abra e coloque num decanter uma meia hora antes, porque o vinho vai mudar muito. E você vai curtir muito essa indicação. Espero que com um bom antipasto italiano e uma bela de uma macarronada da nona, que fica imbatível, tá certo? E olha, eu passei lá na Delacroix e veja essas duas dicas que eu peguei com meu amigo Geoffroy. Dá uma olhada que legal. Geoffroy, qual é a novidade hoje que você vai me apresentar aqui para os nossos seguidores que adoram a Delacroix, pô? Obrigado, Edu. Então, vou apresentar um Gamay-Opter, que é um vinho do Antoine Linhart, safra 2020. Toda vez o insecto muda, não é o mesmo, cada rótulo é diferente. Olha, e é muito bonito, não? É lindo. Puxa vida. É um 100% Gamay. Isso, um Gamay, sabe, complexo, não é um Gamay muito simples. Muito simples. Vai funcionar super bem como en meurette, por exemplo, como cogumelo. Olha que beleza. A charcuterie, né? É ótimo para o Gamay. O Gamay está se dando bem também agora com a coisa climática, né? Porque eu soube que no passado havia muito Gamay na Borgonha. Sim. E que ela se dá melhor com o clima. Exatamente, o aquecimento ajuda um pouco. Quer dizer, periga de começar a voltar, não? É o Duque de Borgonha que estava proibindo produzir Gamay na Borgonha. Agora está voltando. Vão ter que repensar isso, não é verdade? Exatamente. Que faixa de preço que está? Está sendo R$235. E você me disse que é um produtor jovem, mas que está sendo muito reconhecido, tem talento, não é? Exatamente, tem que aproveitar agora porque está ainda acessível, daqui a pouco antes que ele fique famoso. Exatamente, acho que é um cara que vai... Boa dica, hein? Maravilha, merci beaucoup. Je vous en prie. Geoffroy, eu achei sensacional esse projeto do Rambert, até pela brincadeira que ele faz com os rótulos, né? Ele é sempre muito criativo. A cantora Alice, que na verdade é um Alicante Boucher. Exatamente. Ele faz esse jogo de palavras. Então, Alice chante bourré, que significa para lembrar o Alicante Boucher. É sensacional. Muito bom. E são vinhos lá de propriedades que ele compra as uvas. Exatamente. São todos vinhedos orgânicos e ele depois faz a fermentação com a competência dele. Exatamente. É um super vinho, é um vinho fácil de beber, mas super bem feito. Você recomendaria para quê? Para um assado? Exatamente, um assado, como um vitelo, como um porco no forno vai funcionar super bem. Porco também, né? Exatamente. E que faixa de preço que está, Geoffroy? Isso é R$139. Então... São muito acessíveis, exatamente. Né, cara? Sensacional. Merci beaucoup. Je vous en prie. Bom, na Mistral não posso deixar nunca de passar lá o maior portfólio de qualidade que existe no país, certamente. Todo mundo que quer ter uma importadora imagina ter a Mistral. Não é fácil, empresa enorme e com um trabalho excepcional ao longo dos anos. 50 anos fez a Mistral, gente, sabe o que é isso? 30 anos nas mãos do meu amigo Ciro Lilla. Olha o que eu separei lá para vocês, que legal. Eu queria indicar para vocês essa linha aqui do Pisano. Sou grande apreciador dos Pisano, desde essa linha Cisplatino, mais em conta, esse Taná Merlot é ótimo. O RPF já um nível mais acima, o Pinot Noir deles é ótimo. Do Cisplatino também, viu? Não se engane não, muito bom. Esse Taná, então, dos meus amigos lá da família Pisano, é um dos vinhos mais autênticos de Taná que eu conheço no Uruguai. Sempre consistente, um espetáculo. E olha, e acima de todos eles, a melhor seleção dos seus Tanás está nesse maravilhoso vinho, que é um ícone uruguaio, realmente de reconhecimento, e que é o Axis Mundi, que é um espetáculo, né? Você quer mostrar o que é Uruguai de classe? É isso aí. Não perca não. Grande Pisano, lá na Mistral. Outro vinho que eu quero indicar para vocês é do meu amigo Miguel Ángel Cerdá,
Um espetáculo que esse cara faz. Estive com ele agora no Encontro Mistral, só maravilhas. Esse muac, que simula o som de um beijo, é de Caiete com Manto Negre e Cabernet Sauvignon, todos lá da ilha de Maiorca, né, onde esse gênio faz vinhos maravilhosos. Você não pode perder, viu, para conhecer essa autenticidade de Maiorca. E o AN, então, que é 100% Caiete, uma uva autóctona de lá, num terreno que tem óxido de ferro e rochas calcárias. Um espetáculo, gente. Você precisa conhecer os vinhos maravilhosos do Miguel Ángel Cerdá. Você vai me agradecer. Aproveite. Que tal, gente? Não tá boa essa seleção de hoje? Bom, eu agradeço a sua presença aqui. O que eu tinha para vocês era isso. Espero que tenha agradado. Deixa aí o seu like, compartilhe, e você também pode se inscrever, que aí você fica sabendo toda vez que tiver vídeo novo. E beba com moderação. É uma taça por refeição. Essa é a receita da saúde, do bem-estar. Faz bem para o coração, bem para a digestão, faz bem para o seu espírito, tá certo? Saúde!